Vamos lá, pessoal. Resolvi gravar uma segunda parte porque o vídeo ficou muito longo, né? Nós estamos em 20 minutos de vídeo. A minha primeira parte durou mais de uma hora, então, tipo assim, vamos lá, né? Para uma segunda parte. É bom repartir, né? Para não ficar muito grande também. Ah, Como eu estava dizendo, né? A ciência, gente, eu acho que eu não expliquei muito bem, né? Mas assim, a ciência, ela entende esse processo, tem várias teorias, né? Tem a teoria do universo estático, que a maioria dos cientistas, inclusive o Lamarck acreditava nisso, que mesmo sendo padre, né, ele acreditava nisso. O universo estático, da ideia do universo eterno. Eu sei que essa ideia do universo estático já foi abandonada, mas assim, existem diversas teorias de que afirmam, né, inclusive a ideia de que o universo é eterno, de que o universo sempre existiu, é uma ideia que não contradiz com o Big Bang, tá? Que não contradiz necessariamente com o Big Bang, né? Eu não sou físico, mas basta pesquisar, não é muito difícil de entender isso, né? O próprio Lamarck desenvolveu o conceito que é o criador do Big Bang, desenvolveu o conceito do átomo primordial, né? O átomo primordial seria uma massa, né? Seria uma massa quente ali, ah, ah, que não permitia a existência de praticamente nada que existe hoje. Mas existia algo, uma massa quente, né? Isso é a descrição de algo que existia, de algo material que existia. Se é quente é porque é material, né? É quente, né? Então é material. Era uma massa quente, esse átomo primordial. Ah, então o próprio Lamarck já sabia que existia algo além do Big Bang. E o Big Bang foi um processo, ele não foi necessariamente o começo do universo, ele foi o começo do que a gente entende hoje como universo, né? Bem diferente isso, bem diferente. É bom entender essa diferença, né? Então é perfeitamente possível dizer que existia algo antes do Big Bang. Ninguém fala que existiu nada, porque isso é ilógico. O tudo, o universo, que é o que significa tudo, não pode surgir do nada. Não pode. Isso é um erro lógico básico. Eu não preciso nem da ciência para dizer que isso é um erro lógico. Então é perfeitamente possível, sob uma cosmovisão naturalista, você dizer que o Big Bang veio de um processo material. Não de matéria, né? Porque não existia matéria antes do Big Bang, mas existe uma massa, né? Existia algo físico, uma propriedade física. Não a matéria, mas existia uma propriedade física. Desconhecida, mas existia, né? Então, a teoria do Big Bang não é o início de tudo, né? Para você jogar Deus aí como o criador do Big Bang, né? É perfeitamente possível você dizer que existia algo antes, né? Do Big Bang, mas que esse algo é desconhecido absolutamente pela gente. Mas a gente sabe que existe, por uma questão lógica, filosófica, que existe algo antes. Porque o tudo não pode surgir do nada, né? Está na mesma página. Eu não acho que sempre existiu. Eu acho que não existe esse lance de Deus foi lá e. Então, quem deu causa à existência do que não existiu desde sempre? Eu não vou ser aqui o cara que vai dar uma resposta. Mas no seu modelo de mundo, as coisas não existem desde sempre, vieram a existir. Como é que o nada pode gerar o nada a partir do Mas nada? aí que tá, não é porque eu não tenho uma resposta. Eu acho que esses ateus estão muito fracos, tá? Isso aí dava pra responder, cara. Dava pra responder. Por favor. Por favor. Dava pra responder isso facilmente. Resposta pra isso que eu acho que a sua esteja certa. Mas eu acho que você tem que ter alguma resposta para fechar esse Não, eu ciclo. posso não ter, eu posso não ter. Eu me reservo esse direito de não saber a origem do universo. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases, Não, não é, fundamento, não é falha. Demorou. Obrigado, viu? Muito obrigado. Nosso quarto tema é: sem Deus não há motivo moral para condenar. Também o tempo, dura muito pouco tempo, né? Também. São 25 pessoas, né? Então você tem muito. Uma pessoa tem muito pouco tempo, né? Isso limita um pouco também. Assassinato ou estupro. Sem Deus não há. Boa. Debate moral. Bom, vamos lá, né? Sem Deus não há necessidade de condenar o estupro ou assassinato ou qualquer outro crime que seja. Bom, vamos lá. Moral, ética. De onde vem a moral e a ética? De onde vem? O que é a moral e a ética? A moralidade nada mais é do que uma norma, uma normativa de, que o indivíduo
precisa para viver em sociedade, né? O ser humano escolhe. Qual que é a primeira escolha que nós, indivíduos, fazemos? Viver. Viver. A vida é uma escolha. A gente escolhe viver. Cada ação que a gente tem na Terra é uma escolha da nossa vida. Eu sou um defensor do livre-arbítrio, tá? Eu sou um ateu que acredita no livre-arbítrio, né? Então, eu acho que a primeira escolha que o indivíduo faz é a escolha da vida. Quando a gente escolhe comer, isso é literalmente uma escolha, tá? Ah, é uma necessidade. É uma necessidade para a gente sobreviver. Mas eu posso escolher morrer. Então, eu posso escolher não comer. Eu vou morrer, mas eu posso escolher morrer. Então, a gente escolhe estar vivo. Assim como a gente escolhe estar vivo, a gente escolhe não viver em uma ilha isolada de todo mundo, porque isso não seria vantajoso para nós indivíduos, né? Seres humanos, pertencentes à espécie dos Homo sapiens sapiens. Então a gente tem que se aproximar de outros indivíduos para conseguir maximizar a nossa existência. Portanto, é vantajoso para o indivíduo viver em sociedade. Ok? Primeiro ponto: o ser humano escolhe viver. Segundo ponto: o ser humano escolhe viver em sociedade. Que isso deriva essa ideia de viver em sociedade é derivada da escolha de viver. Porque se você viver no meio de uma ilha isolada, a chance de você morrer é muito maior do que se você viver com 2.000 pessoas em uma cidade organizada. Ou no meio de uma selva, mas mesmo que seja no meio de uma selva com 2.000 pessoas, né? Então o ser humano escolhe viver em sociedade porque ele escolhe viver. Escolhendo viver em sociedade, o ser humano entende que viver em sociedade depende de algumas regras. Quando você vive com outros seres humanos, você precisa de algumas regras, tá? Porque essas regras vão ser importantes para a sua vida, para você conseguir manter a sua vida que você escolheu lá atrás, né? Então a moralidade ela está atrelada à vida humana em sociedade. A moralidade faz sentido fora da sociedade? Não. Não existe moralidade no indivíduo sozinho no mundo. Não, o indivíduo no meio de uma ilha sozinho não existe moralidade. Se não tiver nenhuma outra pessoa ali, não existe moralidade nenhuma, né? Agora, a moralidade ela surge quando o ser humano escolhe viver em sociedade, porque ele precisa de regras morais para viver em sociedade. Se ele quiser sobreviver, ele precisa dessas regras. Então, a moralidade está atrelada à vida. E aí a gente deriva com o direito à vida, por exemplo. Como é que a gente chegou nessa ideia? Essa ideia foi revelada por Deus? Não, claro que não. Essa ideia é racional, ela vem da razão humana. A gente formulou isso na nossa razão, a gente percebeu, e a nossa percepção foi integrada pela nossa razão, como eu expliquei, o processo epistemológico. A nossa razão integra os nossos sentidos, formulando conceitos. E a gente percebeu, e a nossa razão integrou essa nossa percepção de que a gente precisa de códigos morais para viver. E um desses códigos morais seria o quê? O direito à vida. Porque, assim, pensa, se a gente não tiver o direito à vida em sociedade, a gente pode matar as pessoas, por exemplo. Eu posso matar você, você pode matar outra pessoa. E se eu mato você, muito provavelmente isso dá a oportunidade e até o direito, né, a uma outra pessoa me matar, né? Por exemplo, se eu mato o seu filho, você vai ficar com muita raiva de mim, com muito ódio, e você vai me matar. Então, peraí, isso não faz nenhum sentido racional eu matar uma pessoa. Porque eu estou literalmente minimizando a minha chance de viver. E a moralidade surge justamente como um processo de maximização da existência, da vida do indivíduo, e não de minimização. Então eu tenho a chance, se eu matar alguém, eu tenho uma grande chance, um grande risco de alguém me matar. De alguém com raiva da pessoa que eu matei, sei lá, o filho da pessoa, ou o pai da pessoa, ou o pai da pessoa que eu matei, ir lá e me matar por causa de uma vingança, de um ódio. Portanto, eu chego à conclusão: eu não posso matar ninguém. É um processo individual, entendeu? A moralidade, ela está atrelada à vida do indivíduo, entendeu? Então,
A partir daí, a sociedade deriva os conceitos individuais, a sociedade enquanto um conjunto de indivíduos, porque a sociedade não existe enquanto uma entidade ontológica, tá? Sociedade nada mais é do que conjunto de indivíduos vivendo em um mesmo espaço. Eles chegam à conclusão básica de que a gente precisa da moralidade para viver. A gente precisa dela. Portanto, o Estado, por exemplo, ele tem o dever de garantir esse nosso direito à vida. Ele tem um dever de garantir isso. Porque é a gente que constitui o Estado. E o Estado ele é constituído justamente para proteger o nosso direito à vida. Não para fornecer a gente educação, saúde. Isso aí foi criado depois. Tá? A função original do Estado nada mais é do que proteger a nossa vida, a nossa existência. Né? Só isso. Só essa que é a função dele. Né? O resto é com a gente. Então o Estado garante a nossa vida. Né? Quer dizer, ele garante o nosso direito à vida. Ele não vai fornecer condições para a gente viver a nossa vida, para a gente conseguir viver. Não. Ele vai garantir que ninguém tire a nossa vida, nosso direito negativo, né? Que ninguém possa violar o nosso direito. Né? Então, aonde que entra Deus aí? Nessa explicação, nessa conceituação ética, moral que eu fiz, aonde que entra Deus aí? Em lugar nenhum. Porque assim, Deus é absolutamente desnecessário para a moral. Ele não existe, tá? Primeiro que ele tem que ser provado. Eu rejeito essa ideia de que você pode discutir moral sem antes provar Deus. Você pode discutir moral com um crente sem antes esse crente provar Deus. Mas assim, mesmo se esse Deus existir, esse Deus é completamente irrelevante para a moral. Completamente. Né? Então assim, a moral não é revelada. Você tem provas? Não tem. Né? Então, por exemplo, você tem ali o Antigo Testamento, né, o Moisés, que Deus vai se revelar para ele no Monte Sinai e vai mandar ele escrever os 10 mandamentos. Né? Isso é a história mitológica da Bíblia. Mas, se a gente for pegar de uma forma... Moisés nunca existiu, né? Mas assim, se a gente for entender o que foi aquilo ali nada mais foi do que uma explicação racional seria: Moisés precisaria de um código moral para organizar a sociedade ali, os hebreus, né, que viviam antes naquele paganismo sem leis, né, naquela coisa desorganizada, anárquica, né? Então ele precisava, Moisés, de um conjunto de leis ali, de uns 10 mandamentos, uns princípios básicos ali, que não necessariamente estão corretos. Não matarás e o não roubarás está certo, mas os outros, né, é questionável. Mas ainda assim ele precisava de alguma coisa, de alguns princípios básicos para conseguir organizar a sociedade. Então o que ele fez foi basicamente isso. Ele criou aquilo ali, né? E para tentar convencer as pessoas de aceitarem aquilo ali, ele disse que aquilo foi revelado por Deus. Simples, né? Eu não sei se foi isso que aconteceu, porque a gente nem sequer tem evidências históricas da existência de Moisés, tá? Mas assim, essa seria a explicação racional para a formulação dos 10 mandamentos, e não uma revelação divina. Quando você apela para a revelação, para a ideia de que a moral é revelada por Deus, isso daí é crença, isso daí é fé. Você não está partindo de argumentos racionais, você está partindo da fé. Simples assim. Sem Deus, não temos. Com Deus, temos. Sim, Deus é a base, a fonte de toda a moralidade. Graças à existência de uma fonte moral objetiva, é que nós temos a dimensão do que é certo, errado, justo, injusto, bom ou mal. E como você pode dizer o que é certo e o que é errado? Tanto que as cruzadas dizem que todos lutaram ao poder de quê? De Deus. Estamos lutando em nome de Deus. Então... Aí que está o erro dos ateus. Isso não é uma discussão histórica sobre a igreja cristã católica. Né? É uma discussão muito mais profunda, muito mais filosófica. Então você usar as cruzadas como exemplo não é um bom argumento. Os ateus estão falhando miseravelmente. E isso se dá pela indevida formação intelectual de ateus. Os ateus, infelizmente, têm um déficit intelectual no Brasil muito grande por causa da militância neo-ateísta. Tá? Isso aí eu estou incluindo Jason Ferrer, Antônio Miranda, Biólogo Henrique, todos esses caras, tá? Que mais fazem mal do que bem. Com essas mitadas de ateu, né? Essa coisa de esses mantras, né? De neo-ateu aí, né? Isso aí faz muito mais mal do que bem, cara. Aí os ateus caem no canal desses caras e eles não sabem argumentar, eles não entendem
filosofia moral, eles não entendem filosofia do direito, eles não entendem nada, 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 absolutamente nada, né? Se o lado A fala que está lutando em nome de Deus, e o lado B diz que está lutando em nome de Deus, quem está certo? Mas por que isso seria um problema para o Senhor se Deus não existe? Por que a sua sensação de que isso é errado existe? Se não há uma fonte objetiva de Pior que ele moralidade, tá qual é o problema certo. em torturar uma criança? Diante da sua visão de mundo, por que o Senhor se insurge contra a injustiça? Com base em quê? Consciência. A consciência tem Boa, isso foi um bom argumento. Consciência, exato. A razão é a consciência. base em quê? Na evolução? A consciência tem base no que você vê, no que você... Peraí, a consciência existe, pastor. A consciência existe, tá? Em relação à sua origem, isso é um outro debate. Mas sim, na evolução. Mas isso é um outro debate. Mas o que eu e você concordamos é que a consciência existe. Então, eu digo que a consciência é a razão, né? A consciência, ela forma conceitos morais. Ela existe. Então, é possível que ela forme conceitos morais. Você sabe que é certo e no que você sabe que é errado. Por que a gente sabe que algo é certo ou errado? A Bíblia diz que Deus se manifesta... Ele está desviando o foco. Não está sendo discutido como a consciência surgiu. Está sendo discutido que se a consciência pode formular conceitos morais. Foi isso que o ateu colocou, né? Ela, inclusive, através da consciência. Por que nós temos a consciência de que algo é certo ou algo é errado? Por que eu posso dizer aqui com total Já falei por quê. que torturar uma criança por prazer é errado em qualquer cultura, em qualquer mundo? É errado, mas por causa da vida. Por causa da vida do indivíduo. Porque isso é irracional do ponto de vista de existência da sociedade, que nada mais é do que um conjunto de indivíduos. Tem gente que gosta, por exemplo, quando você tá os alemães, era errado? Mas eles faziam com o quê? Com um sorriso no rosto, e achavam que era certo. E mesmo assim ainda falava que fazia em nome de Deus. Estabeleceu a fonte da moralidade, isso é errado. O que não quer dizer que as pessoas possam agir de maneira errada moralmente. Veja bem, eu não estou dizendo que o ateu não possa agir moralmente. O que eu estou dizendo é que o ateu ele não tem base para dizer o porquê. Por exemplo, matar uma criança. Por que isso seria errado? Por uma razão muito simples, né? Uma criança, ela possui direito individual. Uma criança escolheu viver. Sim, ela escolheu viver. Ela está viva. Ela escolheu comer. Ela fez uma escolha. Quando o pai colocou um prato de comida ali na mesa dela, né, para ela comer. Ela escolheu comer, mesmo que com resistência. Não vou comer verdura, eu não gosto. Mas ainda assim ela comeu, ela escolheu, né? Da mesma forma que um bebê, né? Mas um bebê não pode escolher nada, porque o cérebro do bebê está se formando ainda. Olha, eu diria que um bebê, sim, ele faz escolhas. Eu sou um defensor do livre-arbítrio. Eu sou um libertário metafísico. Não tem nada a ver com libertarianismo político, tá? É libertarianismo metafísico. Eu sou um defensor do libertarianismo metafísico. Eu acredito fortemente no livre-arbítrio, no indeterminismo, tá? Acredito fortemente nisso. Eu sou antideterminista. Então eu acho que um bebê, ele toma as suas próprias decisões. Mesmo que existam influências, ainda assim, a decisão final teleológica, né, é dele, é daquele bebê. Então aquele bebê escolhe viver. Ele escolhe viver. Né? Quando ele implora para a mãe para mamar na teta dela leite, né? Aquilo é uma escolha. Né? Quando ele chora para mamar, quando ele quer mamadeira, ele chora. Quando ele quer o leite materno, ele chora. Aquilo é a manifestação do livre-arbítrio, da escolha de viver daquele bebê. Portanto, nós escolhemos viver. E se um bebê escolhe viver, ele chora por alimento, ele chora pedindo alimento, esse bebê tem direito à vida. É isso. É isso, gente. Infelizmente, a gente tem essa ideia de que a moralidade é algo revelado, é algo que não está intrínseco à natureza, que não está que está distante da natureza, desatrelado da natureza. Não está. A moralidade é completamente atrelada à natureza. Completamente. Infelizmente, a maioria dos ateus não entendem de teoria moral, de metaética, enfim. Infelizmente, por isso que tem essa discussão moral até hoje. Porque não é difícil explicar isso. Não é mesmo.
Não é mesmo. Porque ele age moralmente. Mas é a doutrina. Porque todo mundo cresce com o pai e nós sempre falamos: olha, isso é errado, olha, isso tá correto. Você cresce já com aquela mentalidade. Torturar uma criança por prazer seria certo se o pai dissesse isso? Existe uma fonte. Não, aqui ele tá partindo de um relativismo moral, né? O ateu. Provavelmente ele é um ateu relativista moral. Aí eu vou ter até que concordar com o cristão. Não, meu amigo. Torturar uma criança é errado, independente do que a sua família te passou como conhecimento, como ensinamento, como valores de vida, tá? Continua sendo errado. Continua sendo errado. Mas aí a derivação ética disso... Bom, eu acredito numa ética das virtudes, tem a deontologia, o utilitarismo, mas isso é um outro assunto, né? Das teorias clássicas morais, né? Isso é um outro assunto. Errado. Se não houver, é barbárie. Tanto faz eu matar, triturar Isso uma é pessoa verdade. quanto alimentá-la. Pois se é. não há uma fonte de moralidade. Veja bem, se existe algo Existe que é uma mal fonte. objetivamente, é E porque não é existe Deus. algo que é o bem objetivamente. E se há um mal ou bem, é porque existe uma lei É a moral razão. objetiva a partir do qual você consegue diferenciar o bem do mal. E se há a lei moral objetiva a partir da qual você consegue diferenciar o bem do mal, é porque existe um legislador moral objetivo que é Deus. Se existe Deus com essa legislação... Não, na verdade o legislador é o homem. É o homem. É o homem que criou todos os conceitos morais que existem hoje. Foi o homem. Alguns errados, outros corretos. Alguns errados, outros certos. Mas foi o homem que criou. Foi o homem que criou. O homem é o legislador. moral, porque ele mesmo, que sabe de tudo, ele criou as coisas à sua imagem e semelhança, deixou que o mal aparecesse. Porque ele deu livre-arbítrio. É a possibilidade de você amar ou não. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se o amasse, mas você não pode forçar... Se bem que o livre-arbítrio para os cristãos é uma coisa meio estranha, porque é uma coisa provisória, né? Porque Deus pode tirar o livre-arbítrio a qualquer momento do homem. Deus é onipotente, então ele pode anular o livre-arbítrio agora, né? Se Deus quiser intervir aqui na vida humana e pelo menos na visão teísta cristã, né, abraâmica no geral, né, Deus pode tirar o livre-arbítrio do homem a qualquer momento, né? Então é um livre-arbítrio temporário, né? Temporário. Amar o verdadeiramente. Mas não amar uma pessoa. Amar, ela tem que ter a possibilidade de não amar. O livre-arbítrio é um pressuposto lógico do amor. Uma pessoa não pode ser forçada a amar. Ela tem que ter a possibilidade de não amar. verdade, eu concordo. E isso é uma coisa boa no cristianismo. É por isso que eu acho que o cristianismo é pior do que o wokeismo, por exemplo, ou esses determinismos da vida aí, porque pelo menos o cristianismo acredita no livre-arbítrio, né? Isso já é uma coisa muito boa, um grande ponto, né, de partida, né? De fazer o que você quiser. Eu não tenho liberdade de voar, eu não tenho liberdade de passar por uma parede. Tudo é possível na Monday. É Caralho, uma ferramenta de flexível e novo, velho. modular. Porra. Após usar a Monday.com, hoje eu consigo ter uma visão rica em tempo real. Como vocês não falam, Deus diz: se você cometer pecado aqui na Terra, você vai pro inferno. Isso é uma forma de controlar a humanidade. Elas pensam de forma diferente. Aqueles que não têm o conhecimento, eles são guiados pelos que têm uma mente maior e têm uma sabedoria maior. É pessoas que seguem. Stalin uma vez matou 20 milhões de compatriotas. Mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte: algo só é bom ou mal, verdadeiramente. Não, existe uma peraí. fonte moral objetiva que é Deus. O que não é Deus? Ele diz que o ateísmo matou 20 milhões de compatriotas. Não, tá? Não confunda comunismo com ateísmo, tá? Comunismo não é ateísmo. Inclusive tem um vídeo muito bom do Yaron Brook, né, no Ayn Rand Institute, falando sobre isso. Ateísmo é diferente de comunismo, entendeu? Ateísmo é uma posição racional. É uma posição que você chega a partir do pensamento lógico, assim, de que Deus ou nenhuma outra entidade sobrenatural ou nenhuma outra manifestação sobrenatural existe, né? Agora, você ir disso para dizer que a sociedade, historicamente, o motor dela é a luta de classes, que você tem uma dialética que gera esse motor histórico da luta de classe, que isso acontece de forma material, entendeu? E de que o ser humano ele é determinado pelas relações socioeconômicas, já é outra coisa, entendeu? Isso aí já é muito... O marxismo é uma religião, cara. Ele é uma religião, né? Ele é uma religião secular, mas ainda assim ele tem elementos religiosos, de crença, de fé, né? Ele tem elementos de fé ali na sua dogmática, né? Ele se vende como algo científico, né? Mas o que tem de científico em você dizer que a sociedade funciona baseada em um motor? O motor da sociedade é uma luta constante de grupos, de classes de indivíduos contra outros indivíduos, outras classes de indivíduos,
e que é isso que faz a história acontecer. O que tem de científico nisso? Onde que está a evidência disso? Nenhuma, né? Nenhuma. Então, assim, isso é só uma crença, uma fé. Então, você ir disso daí, você falar que isso daí é ateísmo, né, é uma desonestidade intelectual, não é. Entendeu? Isso aí é uma crença deles, dos comunistas. Aí eles falam que nós não acreditamos em Deus porque somos materialistas, né? Mas acreditam em crenças bizarras, entendeu? Crenças absolutamente bizarras. Da mesma forma que a religião acredita. E um monte de crença estranha. Né? A Ayn Rand vai chamar os marxistas e os materialistas, no geral, né, de místico dos músculos. Né? Tem os místicos da ideia, que são os religiosos, o Hegel também, né? O Kant. E tem os místicos dos músculos, né? Da matéria, o Marx, o Feuerbach, né? Esses caras aí. Né? O Freud, que resume toda a psique humana a sexo, né? A interações sexuais com a família. Então, assim, tudo isso daí vem de uma raiz que tem um pensamento bem parecido com a religião, tá? Bem parecido. Então, o comunismo não necessariamente é ateísmo. Inclusive, no funeral do Stalin, só uma curiosidade histórica, tinha padres, tá? Tinha padres. Dizer que uma pessoa faça ou deixe fazer algo com base na lei, mas isso não é moralidade, é legalidade. Você pode ter sistemas legais e imorais. Aliás, a um desses o senhor já se referiu, foi o nazismo. O nazismo era um sistema legal absolutamente imoral. A lei não dizia que era moral, nós temos a percepção clara que você matar 6 milhões de judeus é algo imoral. Mas por que imoral? Porque nós temos uma fonte de moralidade. Por que nós sabemos que algo é certo e que é errado? Então, falando dentro da Bíblia, vocês dizem que se Abel, Caim, é certo, Deus, com toda sabedoria, como vocês dizem, aceitar um e renegar o outro, sabendo que isso vai provocar uma fúria e vai provocar inveja, que se ele sabe de tudo isso é interessante. Isso é outra coisa também, tá, gente? Só para complementar aqui a moralidade. Ser moral é ser racional, tá? Ser racional é ser moral é ser racional. Quando você age de maneira racional, você age de maneira moral. Quando você age de maneira moral, você está agindo de maneira racional, entendeu? Porque assim, quando você age com as emoções, né, emoções que não são derivadas da razão, porque tem emoções racionais que são derivadas dos valores, das ideias, mas tem outras emoções que são baseadas nos sentimentos, nos caprichos, né, e não na razão. É aí que parte a sua imoralidade. Você começa a agir de forma imoral quando você não age de forma racional, quando você age baseado nos seus caprichos, nos seus sentimentos desatrelados da razão, entendeu? Então, ser moral é ser racional. É bom que vocês entendam isso. É praticamente a mesma coisa, tá? Agir de forma moral é agir de forma racional e vice-versa. A questão de teologia, não é a questão de moralidade. Porque se o senhor acha que é errado, eu tenho que lhe perguntar com base em que o senhor acha que é errado. Se não há Deus, por que o senhor acha que isso é errado? Eu tenho como explicar teologicamente por que isso aconteceu. Mas o que é interessante aqui é dizer, porque essa insujeição de sua parte legítima de achar, peraí, eu preciso entender isso. Porque existe algo por trás que determina o que é certo e o que é errado. Nós temos a percepção. Se não há Deus, por que uma oferta se aceita e outra não? É errado. Conhecimento. Seja do que for, mas por que o senhor acha que é errado? Sempre procuram saber o porquê. Porque uma pessoa chegar e falar assim, isso aqui é certo, e todo mundo seguir, é muito fácil. Agora, se uma pessoa discorda de uma opinião de alguém, ela é condenada. Opa, vamos caçar, vamos prender. Onde menos acontece isso é no cristianismo. Vai fazer uma passeata gay na Rússia, na China, para ver o que acontece? Vai fazer uma passeata gay em país islâmico para ver o que acontece? Só existe... Hoje, porque o cristianismo se adaptou ao secularismo. Porque o cristianismo aceitou a separação entre Estado e Igreja. Hoje, tá? Parada gay, por exemplo, em países de matriz cristã. E por quê? Porque é a visão de mundo mais tolerante que existe. Sim, as pessoas são livres. Ser livre... Mas espera aí, tem várias paradas gay. Israel tem parada gay, não é cristão. Tem país da Ásia, Japão, é ateu e tem parada gay. Né? Então, a maioria dos japoneses são ateus e tem parada gay. Então, não sei o que quer dizer isso, né? A maioria dos israelenses são ateus também. Ateus não, é irreligiosos, né? Não são praticantes, né, do judaísmo. Quer dizer que é certo. Quer dizer que as pessoas têm a opção de fazer o que quiser. Mas se fazer o que quiser, vai sofrer consequências. Não, consequências não. As consequências naturais que qualquer pessoa tem de suas decisões. O único lugar no mundo que existe a verdadeira liberdade é o cristianismo. Mas sim, Deus, falando tudo não é algo você mesmo. Acabei de provar que não. Acabei de citar 2 exemplos. De novo, velho.
Bom, valeu, obrigado. Nossa! Então, um amigo trouxe a fala aí e o senhor disse que só é possível, por exemplo, ter uma passeata LGBT onde o país onde existe um cristianismo, porque o cristianismo permite que isso aconteça. Sendo que isso é uma informação incorreta, porque nós aqui no Brasil, Sim, nós vivemos um estado de laico, fato. onde nenhuma religião se sobrepõe sobre a outra, se põe sobre as nossas Exato. forças de segurança e se põe sobre a nossa sociedade. Em todos os países que o senhor Exatamente. citou, países árabes, países asiáticos, onde eles vivem em um país que só a religião deles é Só. permitida, tudo que eles acham incorreto é Inclusive é a lei da Sharia, que é aplicada nos países muçulmanos. A lei da Sharia. Entendeu? Que não é muito diferente do que tinha na Idade Média, né? caçado. Então, se eu vou a um país islâmico e faço uma parada LGBT em um país islâmico, se o islamismo não concorda com isso, eles o atacam. Porque não existe um Estado laico nesse país. Se eu vou a um país árabe, mesma coisa. Se eu vou a um país asiático, apesar que hoje nós temos países asiáticos que já são mais abertos, que vivem de certa forma um Estado laico, inclusive esses países que vivem de certa forma um Estado laico, são países com a maior curva de ascensão econômica, ou seja, quando você deixa de ser um país que está preso a uma única religião, a sua economia cresce, porque as pessoas desenvolvem, porque o preconceito, ele perde a força. Eu tô concordando com tudo que você tá falando. Nós temos que defender o Estado laico. Agora o Estado... Assim, tem essa questão também, muito ateu levanta isso, né? De verdade, eu nunca parei pra analisar isso, eu não sei, tá? Se existe uma correlação entre, uma correlação provada, eu acredito nisso, mas eu não sei se é provado que existe uma correlação entre abandono da fé, entre uma uma irreligiosidade, irreligiosidade, uma correlação entre bom, foda-se, vocês entenderam. Uma correlação entre a perda da fé das pessoas e o desenvolvimento econômico, social, civilizatório, de modo geral. Eu não sei se existe essa correlação. O pessoal fala da Suécia, o pessoal fala dos países nórdicos no geral, do Japão, de vários países. Eu nunca parei para me debruçar sobre isso, tá? Mas o pessoal gosta muito de falar. E, de fato, a Suécia é um país majoritariamente ateísta. Hoje, é um país muito mais desenvolvido do que muitos, praticamente todos os países cristãos aí, né? Com exceção de alguns, Estados Unidos, enfim, né? Canadá, que creio ser um pouco mais desenvolvido que a Suécia. O Estado laico é a conquista do cristianismo. Esses países onde tudo é possível, que o senhor está dizendo, são países de matriz Não cristã. No Oriente Médio, o mais livre qual é? Onde é que tem passeata aqui no Oriente Médio? Israel. Visão judaica. Na China, tem passeata lá? Judaica não é cristã, né? Mas enfim. Porque a China hoje, ela se abre muito mais. Na Rússia, o homossexual não pode nem ter expressão. Onde é que tem essa E liberdade? a Rússia é o quê? A Rússia é o quê? Cristã, porra. País matriz cristã. Eu sou a favor do Estado laico. O Estado laico é a conquista do cristianismo. Então nós somos o defensor número 1 do Estado laico. O Estado laico é importantíssimo. E aquele ladrão que foi Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o cristianismo é a favor do convencimento. O cristianismo nunca se expandiu, o cristianismo genuíno, senão pelo convencimento. Hoje a gente só vive um Estado laico em países onde a gente Aí desculpa aí, mas aí você está usando a falácia do escocês. Entendeu? Porque, isso não é cristianismo de verdade. O catolicismo que matou pessoas na Inquisição não é cristianismo de verdade. Tá, mas peraí, o negócio cheira a cristianismo, parece cristianismo, tudo indica que é cristianismo, mas não é cristianismo de verdade. Eles creem em Jesus, pronto, é cristianismo. A Igreja Católica crê em Jesus. Mas não é o genuíno. Ué, como assim, pô? Isso é falácia do escocês. Poderia não ser falácia do escocês se você explicasse por que o catolicismo, por exemplo, que cometeu atrocidades, não é cristianismo de verdade. Se você explicasse isso, mas você nem explicou, você só falou, o cristianismo genuíno é a favor do Estado laico. Mas o que é o cristianismo genuíno? Você tem que explicar, porra. Senão é falácia do escocês. Ora. mente do Estado laico, não porque o cristianismo permite, e sim porque o cristianismo perdeu força em guerras, em movimentos geopolíticos que aconteceram, onde países que defendem a liberdade... Tudo começou no renascentismo ali, né? Aí passou pelo iluminismo, o modernismo, a pós-modernidade, enfim.
Já é um problema, a pós-modernidade, mas é outro assunto. Estado religioso cristão? Não, eu sou a favor de Não é que um país onde o Estado é neutro, mas o senhor trazer essa informação dizendo que o cristianismo permitiu. O cristianismo não permite nada. O cristianismo ele não pode permitir ou proibir nada. E se isso realmente acontecesse, nós estaríamos vivendo Esse aí é o melhor ateu até então, tá? um inferno, porque as pessoas estariam caçando qualquer que fosse contra a sua devida opinião do que você acha que é. É um dado. E é como a amiga falou. É um dado. Você Só tem a sua existe- verdade e nós temos as nossas. Existe uma verdade. A gente pode discutir com base nas evidências qual é. O cristianismo é um dado. Fez com que nós tivéssemos a civilização mais livre, mais próspera da história da humanidade. Antes o cristianismo é barbárie. Isso é um dado, isso é história. E outra coisa, a sua defesa do Estado laico... Não, é um dado já do Estado falei, aqui, isso é Paulinho, simplificação. Só falou do Estado laico. E um dado histórico é que só existe em país de matriz cristã. E se é porque o cristianismo perdeu força, então não é nunca um regime de domínio, nunca um regime de obrigar ninguém. Não é um regime de domínio Mas porque só- não conseguiram casar a dominância. Então pronto, é minoria. Exato, eles perderam força literalmente em processos de guerra, né? Que eles perderam força. Tipo a Revolução Francesa, né? Foi literalmente uma guerra, mais contra a monarquia absolutista, né? Um regime de governo propriamente dito, mas foi uma guerra contra também, podemos dizer, baseado nos princípios ali de secularização, né? Uma guerra contra a Igreja Católica, né? Uma guerra civil, digamos assim, né? Uma revolução, a Revolução Francesa e tal, né? A própria Revolução Gloriosa na Inglaterra, que foi feita grande parte por cristãos, a Revolução Puritana antes, né? Que foi, né, puritana, foi feito por cristãos, tá vendo? Foi feito por cristãos, mas com o apoio de banqueiros judeus, por exemplo. Com o apoio de banqueiros judeus que também estavam sendo expropriados pela igreja. Então, tá vendo? Né, uma revolução, uma guerra civil, ela é causada por vários fatores. Ela não é causada apenas por um fator, né? São vários fatores. Então, assim, não necessariamente foi uma visão genuína cristã, uma visão a favor de um cristianismo genuíno que causou a Revolução Gloriosa ou a Revolução puritana, né? Mas sim uma confluência de interesses, né? E essa confluência de interesses, alguns deles eram religiosos, outros não, né? Agora, a Revolução Francesa, por exemplo, não foi nada religiosa, né? Nada. Eu nem acho que ela foi um avanço assim, né? Porque ela gerou problemas, né? Mas enfim. O iluminismo não foi um movimento religioso, né? E eu acho que ninguém nega que o iluminismo foi, embora com seus problemas, com as suas falhas, foi algo bom, foi algo positivo, né? Claro que os neocatólicos de internet vão negar, né? Baseado em mentiras e tal. Porque onde se Ser fé, resgatado. ela é aplicada. Então tem que ser resgatado. Se sua tese de que o cristianismo perdeu força, perdeu guerra, tem que ser resgatado. Então tem que ter até cota para cristão. Foi nossa terra, veio cara. Valeu, querido. O quinto tema é: o cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. O Wix te dá o poder Ai, da inteligência caralho. artificial para criar um Puta site com merda. todas as funcionalidades empresariais e um design feito. Começou no mesmo método. Começar discordando disso, né? Falar sobre isso aqui. Como é que é? O cristianismo é a visão mais tolerante que existe? Essa é a pergunta? O tema é: o cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. Não. Definitivamente não. Assim, em relação a religiões, tá? Eu tenho um conhecimento superficial. Mas eu sei, por exemplo, que o budismo, né? O budismo, ele aceita, por exemplo, que o processo ali, digamos assim, soteriológico, né? De salvação, né? Do indivíduo, ele independe de crença, independe de religião. Você pode ser ateu, você pode ser cristão, você pode ser judeu, muçulmano, não interessa. Basta que você siga ali aqueles princípios, né, de minimizar o sofrimento, a dor, né, práticas para minimizar a dor e o sofrimento humano, evitar prazeres, luxúrias, essas coisas, né? Mas assim, eu poderia dizer então que o budismo é mais tolerante que o cristianismo, porque no cristianismo você tem que se converter à religião. No budismo não, no budismo você pode ser de qualquer religião ou não ter uma religião. Então o próprio budismo, por exemplo, refuta essa tese, né, de que o cristianismo é a visão mais tolerante. Não é. É claro que tem budistas que perseguem pessoas, né? Lá na Índia, na Índia não, viajei, Índia é hinduísta. Mas assim, no Japão tem alguns budistas radicais, né? Que, assim, perseguem pessoas e tal, fanáticos, mas a visão budista filosófica, assim, que é mais uma filosofia, né?
ela é mais tolerante do que o cristianismo. Poderia dizer, né? Facilmente. Começou no mesmo, Beto. Começar discordando disso, né? Falar sobre essa questão de... Porque se concordasse, ia por Não faz nem sentido, realmente. Eu acho que a gente vê tanta barbárie assim em nome do cristianismo. Eu entendo que pessoas não são cristianismo, mas o cristianismo é formado por esse amontoado de pessoas, né? Por mais que ele tenha vindo de um ser superior, como você acha. E a gente vê tanta coisa acontecendo e você fala sobre o Estado ser laico, isso ser uma vitória do cristianismo, né? Uma conquista do cristianismo. E você fala muito sobre países de matriz cristã. E aí eu já discordo de ti, que eu acho que o Brasil não é um país de matriz cristã. Quando a gente pega a palavra claro matriz, que é, não foi do cristianismo que veio o Brasil. Não, claro que é, cara. Pelo amor de Deus. Foi de onde? Quando ele foi invadido brutalmente, ele já tinha aqui os nossos povos originários, que tinham... Não, ai, caralho, esquerdista é foda, né? Meu amigo, deixa eu te explicar. O Brasil nem existia antes do que você chama de invasão, tá? Eu não sei se você entende o que é uma nação. Né? Uma nação, ela ela não é um pedaço de terra geográfico, tá? Sem nenhuma identidade. Uma nação, para ser uma nação, ela tem que possuir uma identidade. Tá? E quem concedeu a identidade ao Brasil, que transformou essa terra, inclusive o nome dessa terra, veio dos portugueses, né? E não vem lá do... Eu sei que teve até uma discussão sobre isso na internet, né? Veio, fugindo um pouco do tema, né? Mas é bom falar. Veio do pau-brasil, né? E tal, o pau-brasil, mas o pau-brasil veio... De onde que veio esse nome, pau-brasil, né? O pessoal fala que era uma palavra em latim, né? Que quer dizer brasa, né? Mas isso é falso, né? Na verdade, a hipótese mais aceita é de que Brasil vem de uma ilha, né? Que os celtas acreditavam, chamada Rai Brasil, né? Que era uma ilha mística e tal. Então, assim, o nome Brasil, o nome pau-brasil, o nome Brasil é derivado do pau-brasil, mas o nome pau-brasil é derivado dessa ilha mística que os celtas acreditavam. E os celtas estiveram em Portugal. Então, Portugal assimilou a cultura, parte da cultura dos celtas, dos árabes também, né? Que tiveram lá, enfim, né? Dos romanos também, a própria língua, né? É de origem latina. Mas, assim, o Brasil, então, ele foi criado pelos portugueses. Então a gente pode dizer claramente que o Brasil é um país de matriz cristã, né? Não é nenhum absurdo falar isso. Especificamente de matriz católica romana, né? Assim como os Estados Unidos, né? Embora os Estados Unidos seja muito mais secularizado e religioso do que o Brasil, né? Mas isso é um outro assunto também, história americana, né? Que eu sou fascinado. Mas enfim. Crenças deles, ou seja, o Brasil não é um país de matriz cristã. Isso, todo o Ocidente é de matriz judaico-cristã, matriz cristã. E, inclusive, a África, por exemplo, 95% da África ou é islâmica ou é cristã. A África negra, que é a África subsaariana... A África, mais ou menos, porque a